Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, meus amados irmãos e irmãs, Jesus continua falando que Ele é o pão do céu. Este capítulo 6 que nós estamos meditando hoje, os versículos 44 a 51, nos fala que é Deus que atrai a fim de que possamos ir até Jesus, para que possamos ser ressuscitados. Em outras palavras, eu preciso, como diz Santo Agostinho, conhecer para poder amar. Jesus também disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E você, que certamente está passando por problemas, por dificuldades, sente angústias, tem ido até Jesus? Tem buscado, tem lido as Sagradas Escrituras, tem ido para a igreja, feito suas orações, participado da Santa Missa? Para isso é preciso ter fé. Sem fé, repito, é impossível agradar a Deus, como eu já disse algumas vezes, e isto consta na carta aos Hebreus. Fé que não é sentimento, é adesão a uma pessoa. E Ele vive, está entre nós, ressuscitado, para que tenhamos vida. A fé em Jesus Cristo é quem nos garante a vida eterna. Por isso, na Santa Missa, o Padre diz mistério da fé. Se você crê, se você acredita, você professa a fé. Você diz quando vai receber a comunhão, assim seja. Ou mesmo, amém, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E quem ama a Deus, diz João, é preciso, este é um dos critérios, observar os mandamentos, guardar, obedecer, procurar praticar aquilo que Deus pede. Caso contrário, nós estaremos mascarando o pecado, sendo mentirosos, porque estamos dizendo de boca, mas não estamos de fato tendo atitudes. Por isso não é só dizer que tem fé. O próprio Jesus tinha dito: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, para ganhar a vida eterna, preciso sair de si, mortificar a carne, ou seja, fazer morrer aquilo que é carnal para obedecer a Deus, fazer sua vontade. Por exemplo, o terceiro mandamento diz guardar domingos e festa. Se a pessoa está faltando à Santa Missa no domingo, ela não está honrando, guardando os mandamentos. Em outras palavras, não ama a Deus, está sendo uma pessoa mentirosa. E vale ressaltar que a missa dominical é importante para o cristão, é o dia da ressurreição. Por isso não se pode chegar atrasado, mas ir até Jesus com devoção, com amor, chegando cedo, antes de começar a Santa Missa, para fazer suas orações, preparar o coração, ouvir a palavra, comungar o corpo de Cristo, corpo e sangue. Se você está no estado de graça, é óbvio, é preciso já ter confessado, preparado o coração para esse momento sublime, augustíssimo da Eucaristia. É o pão do céu que nos garante a vida eterna. E a vida eterna nós começamos a vivê-la aqui, agora. Por quê? Porque cremos que Jesus está em nós e manifesta em nós este clima de eternidade. Eternidade é a vivência do amor de Deus que opera em nós através de Jesus Cristo. Pão vivo que vem de onde? Do céu, pelo poder do Espírito Santo. De tal modo que os que escutam, quem escuta Jesus, nele acredita, vive em comunhão com o que vem de Deus, com o único o que o tem visto, e assim a fé é o começo da vida eterna. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai.
Jesus revela o rosto de Deus. Ninguém o viu, a não ser Jesus, que veio do alto do céu e fala as coisas que viu para nós, para que possamos crer. É um mistério, e pela fé, nós católicos que queremos levar a sério nossos propósitos, nossa vida cristã, cremos e aderimos. Por isso a gente reza, professa a fé, diz os artigos da fé, quando rezamos o credo na Santa Missa, na missa dominical, onde falamos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente inicia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. A gente crê na encarnação do Verbo, Jesus, que assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus, 100% homem, 100% Deus. E seremos ensinados pelo Senhor na medida em que a gente se aproxima dele. Isaías fala isso em capítulo 54, no versículo 13, citado no Evangelho de hoje. Todos serão ensinados por Deus. E não seremos rejeitados, afastados, porque Deus nos ama. Quer que sejamos amigos dele, que estejamos com ele, permaneçamos com ele. E para ter a vida eterna é preciso crer, aderir. Somos sabedores que ainda existem muitos que não creem porque não conhecem, não foram educados na fé, não professam nem mesmo a fé católica, mas são de outras denominações religiosas. Muitos que estão na escuridão, nas trevas do pecado, outros que, infelizmente, rejeitam a Deus, não querem aderir. Outros, é lamentável dizer, mas existe pessoas que até já professaram a fé, foram católicas, mas querem até mesmo rasgar seu batistério, dizer que não acredita mais, vão embora. Deus respeita a liberdade de cada um. No entanto, aqueles que aderem, que abraçam essa causa, a garantia é a vida eterna. É óbvio que também eu preciso todos os dias me esforçar, cultivar a graça de Deus, como o nosso Senhor ensina, trabalhar pela salvação. Eu preciso frutificar, ou seja, fazer valer aquilo que eu recebi de Deus, o dom. Quando, por exemplo, eu sou honesto, quando eu sou fiel ao meu ministério sacerdotal, ou você que é casado, à sua esposa, quando você vai à missa dominical, obedecendo os mandamentos, quando você realiza obras de misericórdia e assim por diante. A graça de Deus em nós que nos ajuda. É o que nos diz inclusive o magistério da igreja, no documento da Dei Verbum, número 5, que nos diz: para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Veja só, amados irmãos e irmãs, sem o auxílio do Espírito Santo, esta ajuda do alto, da graça de Deus, não encontraremos força para vencer o mundo, as tentações, não saberemos discernir muitas vezes o que é bom e agradável a Deus. E a Eucaristia nos fortalece. É Jesus, pão vivo que desceu do céu. Não é um pão bento, não é um pão consagrado, mas o pão e o vinho que, através ali do sacerdote que age na pessoa de Cristo, acontece a transubstanciação. Não é mais pão
não é mais vinho, é o corpo, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá em alimento verdadeiramente no sacramento para a nossa salvação. São João Bosco fala que são duas asas que nos levam ao céu: a Eucaristia e o sacramento da confissão. É preciso se confessar para estar no estado de graça e receber o corpo de Cristo. O católico não pode deixar de comungar, não pode deixar de participar da missa. E se soubesse, entendesse, bater na consciência que está em pecado mortal, se confessar, para, estando nesse estado de graça, poder receber Jesus. Quem não professa a fé católica nem deveria comungar, né? Existem pessoas, a gente acompanha às vezes nas redes sociais, nos meios de comunicação, pessoas que não professam a fé católica não podem comungar, né? É preciso ter ciência disso, estar no catecismo. É absurdo certas manifestações, como se tivesse direito, infelizmente fazem barulho com relação a essa situação. Não, precisa de fato ser católico, professar fé na ressurreição. E a Eucaristia não é símbolo, mas é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Verbo feito carne, a palavra que se fez carne, enviado como homem para os homens. Fala, portanto, as palavras de Deus. E quem vê a Jesus, vê o Pai. E está presente na Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia, assim como o sacerdócio, o sacramento do matrimônio, os 7 sacramentos que nós conhecemos na igreja. Por isso os padres, os primeiros teólogos da patrística, tiveram o grande cuidado em advertir os fiéis que, ao considerar este augustíssimo sacramento, confiassem não nos sentidos que se fixam nas propriedades do pão e do vinho, mas nas palavras de Cristo. Veja, o sacerdote, ele não diz: isto é o corpo de Cristo, isto é o sangue de Cristo. Não, ele diz: isto é o meu corpo. O Padre age na pessoa de Cristo. Ali é Jesus que age em nós para a salvação do mundo. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Então, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem tal força que mudam, transformam, transelementam o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Por quê? Como mais de uma vez o afirmam os mesmos padres, o poder que realiza isto é a própria força de Deus onipotente, que no princípio do tempo criou o universo do nada. A comunhão, meus irmãos e irmãs, é o maravilhoso banquete em que Cristo se nos dá a si mesmo. O pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Estas palavras são as promessas da instituição da Eucaristia na última ceia. Como consta em 1 Coríntios 11, 22, isto é o meu corpo que é entregue por vós. As expressões pela vida do mundo, por vós, aludem ao valor redentor da imolação de Cristo na cruz. Assim como quando comungamos, participamos do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso canta a igreja na liturgia das horas, na festa de Corpus Christi, que inclusive está se aproximando, vai ser agora em maio, que diz o seguinte: ó banquete sagrado, em que Cristo é nossa comida, se celebra o memorial da paixão. A alma se enche de graça e nos é dado
um penhor da futura glória. De tal forma que os ouvintes compreendem perfeitamente o sentido próprio e direto das palavras do Senhor, mas não creem que tal afirmação possa ser verdade, como alguns rejeitam. Se as tivessem entendido em sentido figurado ou simbólico, não lhes teria causado tão grande estranheza, nem se teria produzido a discussão. Jesus depois insistirá na sua afirmação, confirmando o que eles tinham entendido. Assim sendo, irmãos e irmãs, Jesus reitera com grande força a necessidade de o receber na Eucaristia para participar da vida divina. Como a gente vai para o céu sem comungar Jesus, sem participar do banquete? É um alimento de vida eterna. É lamentável dizer, mas algumas pessoas: Padre, eu não comungo porque eu estou em pecado, estou vivendo tal situação. É preciso regularizar essa situação, sair do estado de pecado para viver na graça de Deus. Eu conheci uma pessoa que chegou a romper um relacionamento quando ela descobriu que ela, casada na igreja, não poderia contrair outro relacionamento. E mesmo tendo tido aquele filho, decidiu depois, após 15 anos, romper por causa da eternidade, porque ela quer e desejou o céu depois da arrependida, de conhecer esse estado de pecado. Foi difícil, sim, mas ela disse: Padre, eu tive que fazer. Eu quero o céu, eu não quero estar no pecado. E estou agora buscando a graça de Deus, a santificação. Isto é Páscoa, vida nova. Então, para que cresça e se desenvolva a vida da graça recebida no batismo, precisamos, na Santa Missa, participar da comunhão do banquete. Nenhum pai se contenta com dar a existência aos seus filhos, mas proporcionar-lhes alimentos e meios para que possam chegar à maturidade. Então eu digo a você, dileto ouvinte, que me escuta, que me acompanha: recebemos Jesus Cristo na Sagrada Comunhão para que seja alimento das nossas almas, nos aumente a graça e nos dê a vida eterna. É inclusive o que consta no Catecismo, número 289. Jesus afirma claramente que seu corpo e seu sangue são um penhor da vida eterna, garantia da ressurreição corporal. Santo Tomás de Aquino dá esta explicação dizendo o seguinte: o Verbo dá a vida das almas, mas o Verbo feito carne vivifica os corpos. Neste sacramento não se contém só o Verbo com a sua divindade, mas também com a sua humanidade. Portanto, não é só causa da glorificação das almas, mas também dos corpos. Olha que interessante. Que força nós recebemos deste augustíssimo sacramento, que temos acesso cada Santa Missa, e alguns católicos estão entendendo isso e não vão apenas à missa no domingo, mas todos os dias, porque estão começando a compreender, cair a ficha, como é na nossa linguagem aqui, para de fato alimentar a sua alma, receber esta força sobrenatural, ouvir a palavra. São as promessas de nosso Senhor. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E ainda, como diz Santo Tomás de Aquino, os amigos que se amam de coração quereriam estar de tal modo unidos que não formassem mais que um só. Isto passou com o imenso amor de Deus aos homens, que não esperou para se dar por completo no reino dos céus, mas ainda nesta terra deixou-se possuir pelos homens com a mais íntima posse que se possa imaginar.
ocultando-se sob as aparências de pão no Santíssimo Sacramento. Ali está, como detrás de um muro, e dali nos contempla como através de gelosias, como está no Cântico no capítulo 2, versículo 9. Ainda que nós não o vejamos, diz Santo Tomás de Aquino, ele olha para nós dali, e ali se encontra realmente presente, para permitir que o possuamos, embora se oculte, para que o desejemos. Jesus ali, no sacrário. É até que cheguemos à pátria celeste. Jesus quer, deste modo, entregar-se-nos completamente e viver assim, unido conosco. Então não percamos tempo. Aproveitemos a oportunidade que temos enquanto estamos vivos, irmãos e irmãs, para de fato buscar o Senhor, remédio de vida eterna para o nosso corpo, para a nossa alma, para que possamos nos santificar, pois sem Ele nada podemos fazer. É Jesus, como diz o Evangelho de hoje, o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer, porque quem não come, quem não comunga, quem não experimenta Deus vai morrendo por causa do pecado, vai sendo dominado pelo mal, vai agindo muitas vezes contrário à vontade de Deus, porque não está em comunhão com Ele. E Jesus nos garante: quem comer deste pão viverá eternamente. E por fim diz: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então, o que você está esperando? Participe da missa, sempre que possível, mas sobretudo na missa dominical, não faltando o domingo. Como eu falei anteriormente, chegando cedo, vestir-se de modo adequado para participar da missa, cobrindo o seu corpo. Você que é mulher, homem não pode ir de calção, mulher com a veste modesta, cobrindo os ombros, as pernas, enfim, não sei se me faço entender o que eu estou falando, mas para que a gente possa participar bem, tanto externamente como interiormente, voltado o coração para as coisas de Deus, no silêncio, no recolhimento, evitando conversas. Se existe uma pessoa que está ao seu lado, que é sua conhecida, seu conhecido, evite ficar perto para não ter conversa. Vá para outro lugar, outro ponto na igreja, para que você possa participar bem, no silêncio, na oração, sem se dispersar. Desligue o celular, coloque no silencioso, fique no estado de prontidão para ouvir a Deus, deixar que Deus fale ao teu coração. Ao concluir a celebração eucarística, a Santa Missa, não vá logo embora, reze um pouquinho, se ajoelhe, adore Jesus ali no sacrário, nas espécies consagradas. Deixa Deus agir, deixa Deus falar ao teu coração, te iluminar, tua inteligência, para que você possa estar bem. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!